Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês nessa tarde de aprendizagem, tá? Bom, gente, eu sou a professora Silvia, como vocês já conhecem, né? A disciplina é Ciências. E hoje eu vim pensando em fazer algumas coisas diferentes com vocês. Como eu já falei na aula anterior, a gente precisa interagir, a gente precisa trabalhar essa interação, né? Então, quem está assistindo pelo chat no YouTube, coloca um oi lá para mim, que eu vou dar uma olhadinha quem é que está presente, manda um oi. Quem está no Facebook também manda um oi. Na televisão mandem perguntas para o WhatsApp, converse com os professores, não procure interagir, porque o conhecimento ele se constrói dessa maneira, na interação. O conhecimento é uma construção coletiva, tá? Então eu vim pensando na minha aula de hoje e eu vou começar pelo fim, tá? Eu vou trazer logo para vocês qual seria a mensagem que eu quero que vocês fiquem com essa mensagem ao longo de toda a aula. Então eu vou aqui para o último slide, tá certo? Para passar logo para vocês essa mensagem. Veja só, a gente vai estudar hoje um pouco sobre astronomia e cultura. Então a gente vai ver um pouco da história dessa astronomia. E em relação a isso, eu tenho uma frase de um astrofísico muito importante nessa área que diz o seguinte, olha só: não sei de nenhum momento da história da humanidade em que a ignorância ela foi melhor do que o conhecimento. Então a gente precisa entender que a construção desse conhecimento é uma construção coletiva, a gente precisa interagir, trocar ideia com os outros, porque dessa forma a gente vai aprender. Então, nesse momento que você está em casa me assistindo, né, procure compreender os conteúdos, porque esse conhecimento é que vai transformar a tua vida, é que vai te levar para outros caminhos, né? E aí, eu queria convidar vocês a começar a nossa aula já fazendo essa interação. Eu vou jogar para vocês no chat do YouTube, então quem estiver me assistindo pelo YouTube, vocês vão ver um link com uma pergunta, que é a seguinte, olha só: a astronomia é a ciência que estuda. Nesse link que eu vou colocar, vocês podem colocar até 3 palavras para completar essa frase. Eu vou colocar o link agora, tá? Eu estou aqui com o meu celular. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Vamos fazer um teste. Eu vou ver se eu consigo abrir o chat e colocar essa pergunta para vocês. Não estou conseguindo abrir o chat está aberto. Eu não consigo visualizar o chat aqui no meu celular. Não tem ninguém no chat. Vamos lá, tá, gente? Vamos tentar aí. Eu vou tentar ao longo da aula, mas veja só. Vão tentando pensar aí em palavras que vocês acreditam que tenham relação com a astronomia. Bom, tudo bem. Eu vou deixar depois, certo, o link nos comentários do YouTube. Vocês podem colocar essas palavras depois. No momento eu não estou conseguindo acessar o chat, mas isso vai ficar para outra oportunidade. Mas aí, quando a gente pensa nessa palavra astronomia enquanto ciência, o que ela estuda, gente? A gente já viu em algumas aulas anteriores alguns conceitos importantes dentro dessa astronomia, né? E esses conceitos, olha só, a palavra astronomia vem do estudo dos astros, né? E o que são os astros? Os astros são todos os corpos celestes, como galáxias, planetas, os satélites naturais, como a Lua, estrelas, cometas, meteoritos, todos são os astros. Então, a astronomia se dedica ao estudo desses astros. E o que a gente vai ver hoje seria o quê? A relação dessa ciência da astronomia com a cultura. Então, a pergunta que eu deixo para vocês seria a seguinte, né? Como é que a astronomia ela influencia na nossa cultura? Então, coloquei aqui para vocês um diagrama onde a gente tem no centro a astronomia, né? E o estudo desses astros vai possibilitar aí o desenvolvimento de diversas atividades culturais, como, por exemplo, vamos pegar aqui a questão do tempo, né? O estudo das estrelas, do movimento de lua, de sol, movimento da terra.
possibilitou o homem a criação do tempo. O tempo é uma criação humana, a ideia de tempo, né? Então, a partir daí, o homem, a partir do estudo, né? Do sol, da lua, da posição desses no céu, se cria a noção de dia e de noite, se cria também a noção de calendário, a noção das estações do ano. Então, o estudo dos astros possibilitou que o homem pudesse criar na sua cultura o tempo. E cada cultura tem a sua forma de contar esse tempo. Cada cultura tem o seu calendário, o seu modo de viver, né? Outra coisa que o estudo da astronomia possibilitou na nossa cultura seria a questão das navegações. Então, quando a astronomia ela vai mapear as estrelas, né, que são visíveis nesse céu, eu formo um mapa onde eu posso, a partir desse mapa, me localizar, por exemplo, no oceano. Porque é muito difícil você ter um ponto de referência no oceano, né? Qual seria o ponto de referência para saber a direção a qual eu estou me locomovendo? Seria as constelações que eu estou vendo. Então, à medida que eu vou navegando, eu vou visualizando determinadas constelações e a partir daí eu vou me localizar. Então, o estudo da astronomia ela foi muito importante na promoção da navegação por alguns povos, né? Outra questão também bem interessante é que a astronomia ela possibilitou também ao homem a criar sistemas de agricultura, saber em que época é a melhor para plantar, em que época é melhor para colher, né? Porque isso tem relação com as estações do ano, né? Também que época é melhor para caçar e para pescar, porque os animais eles migram, né? Eles têm comportamentos diferentes de acordo com as estações do ano, com o tempo. Então, o conhecimento do céu possibilitou que o homem criasse culturas na Terra. Além de tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, né? A astronomia ela foi muito importante para a criação de mitos, de crenças, né? Para se construir as histórias das pessoas, as histórias dos povos, né? Então, cada religião tem uma crença muito baseada na astronomia. Não é por acaso que, por exemplo, na religião católica, né? Se fala que você vai para o céu quando morrer. Então, isso tem relação com o quê? Com a visão que se tem desse céu, né? Dentro dessa religião. Muitos astros eram considerados deuses em muitos desses povos. A gente vai ver alguns exemplos, né? Então, tem o deus do sol, o deus da lua, cada estrela também, né? E planetas representando deuses. Então, existe essa relação íntima do ser humano com o céu e suas crenças, os seus cultos, as suas religiões. Então, é dessa forma que a astronomia ela se relaciona com a cultura e vice-versa também, né? E aí, o que é que acontece, gente? Eu gostaria de começar a falar para vocês que, diferente do que muita gente pensa, a astronomia ela não começa na Grécia Antiga, tá? Ela começa desde a pré-história, desde que o homem existe no mundo, o homem já faz essa observação do céu, né? Então a gente vai ver que a astronomia ela já é a ciência mais antiga, ela já inicia ali na pré-história, né? Então os homens pré-históricos eles trabalhavam com a observação dos movimentos dos corpos celestes visíveis a olho nu, como estrelas e planetas, e também eles construíram monumentos astronômicos, megalíticos e vários outros edifícios para observação do céu. Então, vou trazer para vocês alguns exemplos aqui disso, tá? Um desses monumentos megalíticos muito conhecido é o Stonehenge, que fica na Inglaterra. Ele foi construído há 3.100 anos antes de Cristo. É um monumento tanto religioso, para a realização de cerimônias religiosas, como também um observatório astronômico, para que ele pudesse observar os fenômenos e ter referências a partir dessas estruturas de pedra do céu, né? Então, olha só,
esse tipo de monumento é uma estrutura formada por círculos concêntricos de pedras e utilizada para identificar, por exemplo, a ocorrência de solstício e equinócio, né? Lembrando que esses fenômenos aí são fenômenos que vão marcar o início da estação do ano, né? Tem o solstício de verão e de inverno, o equinócio de primavera e de outono. Esses fenômenos aí, eles marcam a estação do ano. E sabendo em que estação do ano eu estou, eu vou saber em que momento eu vou plantar e que momento eu vou colher. Então, isso é importante para o desenvolvimento da cultura da humanidade, né? Então, a gente vê aqui esse mesmo monumento aqui em duas situações, na imagem 1 e imagem 2, né? Na imagem 1 eu tenho o Sol sobre o Stonehenge durante o solstício de inverno. Olha só a posição que ele vai ficar aqui. Então, quando ele visualiza o Sol nessa posição, ele sabe que aqui é o solstício de inverno, né? E na imagem 2, seria o nascer do Sol sobre o Stonehenge na manhã do solstício de verão. Então, veja a posição aqui como é diferente, né? Então, a partir daí, ele consegue se localizar no tempo e saber em que momento e como é que ele vai desenvolver essa cultura e especialmente a agricultura. Outro exemplo, né, que a gente pode citar é o Stonehenge. É conhecido, né? Eu coloquei aí entre aspas porque o pessoal chama de Stonehenge brasileiro, mas na verdade é um sítio arqueológico, sítio de calçone que fica no Amapá, no Brasil. Ele provavelmente foi construído em 1100 a.C. Isso aí é bom observar porque isso foi antes da colonização, ou seja, antes da chegada dos portugueses, dos europeus aqui no Brasil. Os indígenas já tinham conhecimento da astronomia e já construíam esses monumentos para observação do céu. É muito importante a gente frisar isso, que o nosso povo já tinha esse conhecimento desenvolvido, né? Então, isso aqui, o sítio arqueológico de Calçone, é um observatório astronômico indígena utilizado para guiar no mapa celeste e assim acompanhar as épocas de chuva, orientar a chegada das estações, a mudança do clima e marcar o fim dos grandes ciclos. Mais um exemplo de um monumento, né, pré-histórico que mostra esse início da astronomia são os montes de Nilgrange, que foi construído num período de 3.200 anos antes de Cristo. Era uma tumba de um conjunto arqueológico que fica na Irlanda, certo? Quando fala de tumba, tem relação com religião, era um templo religioso, mas ao mesmo tempo também astronômico. Por quê? Se você perceber aqui tem uma janelinha de frente, dentro dessa tumba tem uma câmera, e quando o Sol fica numa determinada posição do ano, vai entrar um raio de luz aqui, ó. Veja na imagem, um raio de luz que vai indicar que aquele momento que esse raio de luz ali apareceu no interior da câmera é o solstício de inverno, que é o dia mais curto do ano. O Sol vai iluminar a câmara central. Então, isso aí já é um indicativo dessa construção da astronomia pelos homens pré-históricos. Mas aí, a gente chegando aí na parte da história antiga, né? A gente vai ver que existem diversos povos e diversas leituras do céu. Então, geralmente, os livros didáticos, eles focam muito no conhecimento construído pelos gregos, né? Quando a gente fala em Tales de Mileto, em Aristóteles, em Hiparco, todos esses nomes que aparecem muito nos livros didáticos, né? Parece que associa a astronomia apenas a esses povos, aos gregos, mas a astronomia, como vocês viram, ela começa muito antes disso, vem da pré-história, e não se limita apenas à Grécia. A gente tem aí conhecimento astronômico por diversos povos, de diversas formas de ver o céu, de ler o céu. Então a gente tem aqui, ó, os povos maias, os babilônios, os indígenas, os egípcios, os chineses. Cada um desses tinha uma forma diferente de olhar para esse céu. E essa forma influenciava também na sua cultura de uma forma diferente. A gente vai começar a ver agora algumas formas em que esses povos estudavam o céu, né? Então, a gente começando aqui pelos povos da Babilônia, né? A Babilônia
Só para a gente se situar geograficamente, eu sempre gosto de colocar a gente se situar no mapa, né? O que chama de Babilônia hoje é o Iraque, tá? Mas na história antiga, a Babilônia ela ficava na região da Mesopotâmia. Então os povos babilônicos, os babilônios, quer dizer, né? Aqui a gente tem uma imagem aqui, né, que representa a forma como eles observavam o céu. Então vocês veem que eles estão usando instrumentos que possibilitam medir distância entre as estrelas. Então os babilônios, eles já tinham um sistema numérico, uma geometria desenvolvida para estudar e mapear esse céu. Então eles registravam seus estudos em tábulas de argila, eles desenvolveram uma escrita própria para isso. Então eles conseguiram fazer o quê? Eles conseguiram mapear a órbita de Júpiter. Para eles, Júpiter era um deus, era muito importante para eles, então eles estudavam e acompanhavam todo o movimento de Júpiter. Eles também mapearam a passagem do cometa Halley. Eles também registraram a frequência dos eclipses lunares. Então, a partir de todo esse estudo, eles desenvolveram o seu calendário lunar. A ideia de zodíaco, né, das constelações dos zodíacos, que a gente conhece hoje como os signos, foi construída pelos babilônios. Então, eles têm uma riqueza de um conhecimento astronômico muito grande. Então, é considerado que a astronomia, grande parte do conhecimento astronômico, veio daí também, da Babilônia. E aí o que acontece? Esses povos babilônicos, eles influenciaram muito os gregos. Muita coisa do que os gregos sabiam vieram da Babilônia, eles pegaram da Babilônia, né? Tanto é que as constelações gregas incluem o zodíaco, que é um conhecimento que foi desenvolvido na Babilônia. E aí a gente vai ver também que os os egípcios também tinham uma noção de astronomia, mas muito mais voltada para astrologia. Qual a diferença entre essas duas? A astrologia ela tem mais uma ideia religiosa, mais uma noção de entender os astros como deuses, né? Então tem o calendário egípcio, a cosmologia egípcia que explica a criação do universo a partir dessas crenças. Então, no Egito tem muitos deuses baseados em cada um desses astros, né? É importante frisar que os egípcios também tinham um conhecimento complexo da matemática, da física, da geometria. Tanto é que foram eles que construíram as pirâmides, aquelas pirâmides famosas, né? Foram construídas pelos egípcios, devido ao avançado conhecimento matemático, geométrico e da física que eles têm. E é importante também a gente fazer uma localização geográfica desses povos, né? Onde é que vivem os egípcios? No Egito. Onde é que fica o Egito? No continente africano. Então, tem algumas questões que me preocupam, é porque quando vão representar os povos egípcios, representam de uma forma um pouco distorcida. Se você perceber aqui nesse calendário egípcio, os povos egípcios, né, tinham uma cor de pele mais escura, que está claramente relacionada ao continente onde eles viviam, né, que é a África. Então, a gente precisa entender que eu tenho aí na astronomia contribuições da África, contribuições da Ásia, não só da Europa, né? Não se centra só na Europa. A gente vai ver um pouquinho agora aqui do trabalho dos chineses. Os chineses, eles fizeram um estudo complexo das constelações. Então, eles criaram a sua própria leitura de céu, a sua própria visão de céu. Então, tem um registro aqui de um mapa dessas constelações. E o calendário chinês é diferente dos outros calendários. O calendário chinês ele é baseado no ciclo lunar e também no ciclo solar. Então, é diferente dos outros povos. Eles têm a sua própria visão, como eu falei para vocês, para se situar no tempo e no espaço.
Aí a gente vai agora para os gregos, que é o que a gente mais estuda, que é o que a gente mais vê no livro, né? A gente estudou aqui, por exemplo, a questão do sistema solar, como é que eles pensavam que era o sistema solar. Então tem aqui o modelo geocêntrico de Ptolomeu, né? Que foi a ideia inicial para explicar o sistema planetário. As constelações que são mais conhecidas atualmente são as constelações pensadas pelos gregos, que hoje se tornou a oficial, né? Então tem todas as constelações dos zodíacos, Órion, enfim, diversas constelações que a gente já estudou, né? Mas isso aí é a visão dos gregos, a visão deles do céu. A gente vai agora passar para a parte de uma parte bem polêmica, que seria a visão dos povos maias. Localizando geograficamente, onde é que esses povos viviam? Na região da América Central, né? E aí os povos maias, eles construíram grandes monumentos astronômicos, grandes observatórios para leitura, definição dessas constelações. E tem uma coisa bem curiosa, que é o calendário maia. Esse calendário ele causou uma polêmica, porque a forma como eles contavam o tempo era diferente do que a gente conhece. Então, nesse calendário aqui, ele colocava o ano de 2012 como sendo o fim de um ciclo. E eu me lembro muito bem, na minha época, né? Em 2012, estava todo mundo preocupado com o fim do mundo, porque segundo o calendário maia, 2012 seria o fim do mundo. E a gente ficava contando, ai meu Deus, eu vou morrer com tantos anos, o que é que eu vou fazer, né? Mas aí é porque a gente não conhecia muito a cultura dos maias. O tempo deles era contado num ciclo diferente do calendário que a gente tem hoje. Então a gente vê que tem diversas visões e leituras e compreensões desse céu, desses astros, né? A gente chega aqui agora numa parte bem importante, que é o conhecimento dos indígenas brasileiros, né? A gente precisa valorizar esse conhecimento. Por quê? Porque nós somos um povo, né? O povo brasileiro, mas que a gente tem uma diversidade de povos que vivem aqui. A gente precisa conhecer essa diversidade para a gente poder valorizar e respeitar esses povos. Então os índios, eles tinham constelações próprias. Então vamos ver aqui as 4 principais constelações indígenas. Não sei se vocês conseguem ver na imagem, tá? Mas eu tenho aqui a constelação da Ema, que representa uma ave muito importante para os indígenas. Cada uma dessas constelações tem uma história, tá? A constelação do Homem Velho, olha só, a constelação do Homem Velho tem uma história bem interessante, em que é a história de um homem que teve a perna cortada, e a constelação aparece ele com a perna inteira e a outra perna cortada, e tem uma história, tem os mitos que eles contam, né, aos seus ancestrais a partir dessa constelação aqui. Outra constelação também criada pelos indígenas é a constelação de Anta e a constelação do Veado. Isso aqui são 4 constelações bem importantes dos povos indígenas, certo? Então, aí eu trago uma reflexão para o final da nossa aula, para a gente encerrar a nossa aula, né? Vamos pensar nessa evolução da astronomia. Então, a gente tem aqui, ó, o homem pré-histórico observando o céu a olho nu, estudando a posição das estrelas, dos planetas. Aí vem o século XV. Esse personagem aqui representa Galileu com a descoberta ou com o desenvolvimento da luneta, que amplia a visão, possibilitou estudar com mais detalhes os planetas, as estrelas, né? E a partir daqui, ó, desse marco histórico, a ciência se desenvolveu tanto que hoje a gente tem computadores, a gente tem altas tecnologias que possibilitam a gente conhecer as profundezas do universo, né? Então a gente tem aqui o menino sentado no computador, observando a lua, mas na janela dele está passando ali uma estrela. E aí eu pergunto a vocês, né? E aí, será que diante de toda essa construção da humanidade, nós ficamos melhores? O que é que vocês acham? O que é que vocês pensam, né?
Eu, particularmente, tenho algumas visões diferentes sobre isso, mas a gente pode conversar lá no chat e no YouTube, conversem comigo, tá, gente? Então, essa frase eu já deixei para vocês no início da aula, então eu quero me despedir, desejo para vocês uma boa semana e até a próxima aula.